Bom dia a todos, colegas vereadores, colaboradores dessa casa, público aqui presente, quem nos acompanha pela rádio, pelo Facebook. Gratidão a Deus por esse dia, por essa semana, que Deus nos dê sabedoria e discernimento para conduzir os trabalhos dessa Casa de Leis. Passa a palavra ao vereador Toninho para que faça a leitura da Bíblia. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, companheiros vereadores, funcionários dessa casa, pessoas aqui presentes, as pessoas que estão nos assistindo através do Face e ouvindo através do rádio. Ali não haverá leão, nem animal feroz. Subirá por ele, nem se achará nele, mas os rendimentos andarão por ele. Obrigada, vereador. Com a presença de todos os vereadores, eu declaro aberta essa sessão. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra ao vereador Devanir, nosso primeiro secretário, para que faça a leitura do expediente. Bom dia, senhora presidente. Bom dia aos colegas vereadores, aos funcionários dessa casa, as pessoas que aqui se encontram, também aquelas que nos acompanham através das redes sociais. Requeiro a mesa da Assembleia Legislativa, acho que faltou os termos formais aqui. Indicação. Requeiro a mesa diretora, nos termos do artigo 160, inciso 6, 176, inciso 3, do regimento interno, após o ouvido colendo plenário, que seja encaminhada a indicação ao excelentíssimo governador do Estado de Mato Grosso do Sul, senhor Eduardo Correia Ridel, com cópia ao secretário do Estado de Justiça e Segurança Pública, senhor Antônio Carlos Videira, e o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Renato dos Anjos Garnes, solicitando a reativação do destacamento da Polícia Militar do Distrito do Morumbi, município de Eldorado. Plenário das deliberações, 17 de março de 2026, Mara Caseiro, deputado estadual. Justificativa. Nos últimos anos, o Distrito do Morumbi tem registrado aumento significativo no fluxo de pessoas, especialmente em razão da crescente atividade turística da região. Esse movimento tem impulsionado a economia local, atraindo visitantes, empresários e trabalhadores, o que naturalmente exige maior segurança do poder público, especialmente no que se refere à segurança pública. Anteriormente, o distrito contava com a presença de um policial militar que residia na localidade e que desempenhava importante papel no desenvolvimento, no atendimento às ocorrências e na manutenção da ordem pública. Entretanto, após sua aposentadoria e a desativação do destacamento, a comunidade ficou sem a presença permanente da Polícia Militar. Atualmente, moradores, empresários e frequentadores da região têm manifestado preocupação com a ausência de policiamento no distrito. Diversas solicitações têm sido encaminhadas, destacando a necessidade de reforço na segurança para garantir tranquilidade à população local, bem como aos turistas que visitam a região. Dessa forma, a reativação do destacamento da Polícia Militar no distrito de Morumbi representa a medida essencial para fortalecer a segurança pública, ampliar a presença do Estado na comunidade e proporcionar maior proteção aos moradores, comerciantes e visitantes, contribuindo também para o desenvolvimento sustentável da região. Câmara Municipal de Mundo Novo. Gabinete do vereador Wagner Correia, ofício 059/2026, Mundo Novo, 10 de março de 2026. Excelentíssima senhora, cumprimentando-a cordialmente, vem por mim dessa convidá-la, juntamente com os integrantes do Poder Judiciário de Mundo Novo, para participar da audiência pública que será realizada no dia 27 de março de 2026, às 19 horas, na Câmara Municipal de Mundo Novo, no município de Mundo Novo, com a finalidade de debater os recorrentes problemas relacionados aos serviços prestados pela concessionária Energisa em nossa cidade. A referida audiência tem como objetivo promover o diálogo institucional, esclarecer questionamentos da população e buscar encaminhamentos concretos diante das constantes reclamações acerca da qualidade do fornecimento de energia elétrica, atendimento aos consumidores e prejuízos enfrentados pelos munícipes. A presença de Vossa Senhoria é de fundamental importância para que os debates ocorram de forma transparente e responsável, contribuindo para a construção de soluções efetivas e para o fortalecimento da defesa do interesse público. Certos de sua atenção e colaboração, aguardamos confirmação. Atenciosamente, Wagner Correia, vereador. A excelentíssima senhora Daiane Gomes Lacerda, presidente da Câmara de Vereadores do município de Eldorado.
Senhora presidente, era o que tínhamos para o pequeno expediente. Obrigada, vereador. Em tempo, eu gostaria de agradecer a presença da nossa vice-prefeita Simone Palones e do ex-prefeito Léo. Obrigada aí pela presença. Passa agora para a tribuna, por ordem de sorteio, o vereador Polaco. O senhor tem até 10 minutos. Senhores vereadores, público presente, meus amigos, bom dia, toda a população de Eldorado. Satisfação mais uma manhã estar neste lugar, servindo ao povo. Quero aproveitar essa manhã, falar um pouco sobre a festa de Eldorado. Estamos nos aproximando de uma data bastante significativa, os seus 50 anos de Eldorado, uma data histórica em que não podemos deixar passar em branco. E está sendo organizada uma festa, mais do que justa, afinal são 50 anos. E o que eu quero nesta manhã aqui é chamar a consciência desse grupo que está organizando esta festa. Nós não queremos apenas que seja uma festa para comemorar o aniversário da cidade de Eldorado, mas que possamos fazer desta festa um momento de oportunidades, que seja um momento em que nós possamos dar oportunidade aos comerciantes da nossa cidade. Nós sabemos que não está fácil manter portas abertas em Eldorado, e nós sabemos que essa data é uma data em que se movimenta a vida financeira da nossa cidade. Nós temos na cidade pessoas que vendem bebidas, vendem salgado, vendem espetinho, vendem lanche. E eu conversei com algumas delas, entre sexta e sábado, cerca de 8 pessoas, 8 comércios. E, infelizmente, até o momento, nenhuma delas estão com a oportunidade de poder vender os seus produtos nessa festa. Claro, eu acredito que ainda há tempo, talvez essa comissão já esteja preparando esse convite, preparando esse momento de convidá-las para participar dessa festa, até porque a festa são apenas 3 dias. A festa acaba, as empresas que vêm de fora levantam acampamento, pegam todo o seu material e vão embora. E, infelizmente, esse dinheiro que poderia estar sendo aplicado no nosso município, o dinheiro do povo trabalhador, será levado para outra cidade. E o que é que permanece? Permanece o comércio local, contribuindo com o crescimento da cidade, contribuindo com impostos, contribuindo com taxas, contribuindo com rendas, contribuindo com geração de emprego. E nós sabemos que não é fácil. Então, que nós possamos, nessa festa de 50 anos, estar dando a oportunidade ao nosso comércio local. Ah, mas eles não têm condições de promover uma festa. Primeiro, quem sabe da condição financeira de cada um são eles, não somos nós. Mas talvez eles possam contribuir com 10%, 20%, 30%, não sei. Tudo é uma questão de negociação, de conversa, de diálogo, de poder abrir espaço para que o nosso povo, nesse ano de comemoração de 50 anos, possa não só estar participando na festa, mas também está colhendo os frutos de 50 anos que foram plantados na cidade de Eldorado. E, com certeza, o nosso comércio local contribuiu para que esse período de 50 anos fosse acontecendo aos poucos. Então, eu deixo aqui o meu pedido, deixo aqui o meu apelo a vocês que estão organizando essa festa, a nós como os políticos, a nós como gestores, até porque muitos desses comerciantes têm ajudado a pagar o nosso salário. O salário dos políticos, o salário dos servidores públicos, o salário dos funcionários da prefeitura, são eles que contribuem, através de impostos, através de taxas. Não vamos lembrar, meu povo, dessa gente, dos nossos comerciantes, somente quando vira o ano, que é época de subir taxas e impostos. Vamos lembrar que eles têm filhos para cuidar, boleto para pagar, e essa festa de 50 anos será uma grande oportunidade para os nossos comerciantes estarem alavancando o seu comércio. Então, eu deixo aqui mais uma vez o meu apelo. Lembre do nosso comércio local. Abram a oportunidade para eles. Talvez, se nós reservássemos 50 mil reais, um exemplo só, para que nós pudéssemos estar investindo no nosso comércio. De que maneira? Eu sei que a festa ela é organizada por uma empresa que vem de fora, eu sei que há regras, eu sei que há um projeto a ser seguido, mas se nós, como gestores, separássemos 50 mil reais, por exemplo, ou 100 mil reais, ou 30 mil reais, e negociássemos com essa empresa que está organizando a festa, separando barracas para o nosso comércio. Fizesse um sorteio daquelas pessoas que querem participar. Mas talvez diz assim, mas 50 mil reais é muito dinheiro. Uai, contratou uma empresa para dar palestra por 100 mil reais? Não vai ter 50 mil para investir no comércio? Então eu deixo aqui a vocês, pensem, lembrem do nosso comércio. Também quero parabenizar aqui o senhor Beto, ontem fez aniversário, também conhecido como Beto Lanche. Beto, parabéns pelo seu aniversário. Deus continue te abençoando, te dando muita saúde. Espero que em 2029 nós possamos estar ocupando esse mesmo espaço aqui junto, combatendo a verdade, trazendo ao povo oportunidades, combatendo o que é errado,
sendo a favor do que é certo. Deixo aqui os meus parabéns para você, muito sucesso. Fique firme aí no seu propósito, fique firme no seu posicionamento. Porque enquanto covardes se escondam, maus caráteres estão avançando. Bora para cima, tamo junto. Obrigado. Obrigada, vereador. Sem mais inscritos para a tribuna, passamos para a ordem do dia. Passa a palavra ao vereador Devanir para que faça a leitura da matéria. Parecer da comissão. Parecer em conjunto das comissões. Documento Projeto de Lei Municipal 006-2026. Autor Executivo Municipal. Aos 18 dias do mês de março de 2026, às 8 horas, na sala das comissões da Câmara Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniram-se as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Economia, Finanças e Orçamento, sob a presidência do vereador Cleverson Freitas da Silva, para deliberar sobre o projeto de lei municipal 006/2026, que institui em caráter excepcional as homenagens oficiais alusivas aos 50 anos do município de Eldorado e da outras providências. Após analisar o referido projeto de lei, as comissões emitiram parecer favorável. Sala das Comissões, 18 de março de 2026. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Cleverson Freitas da Silva, presidente da comissão. Devanir Aparecido Piton, vice-presidente da comissão. Maria Ângela Dias, membro da comissão. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Devanir Aparecido Piton, presidente da comissão. Alcimara Lima Melch, vice-presidente da comissão. Cleverson Freitas da Silva, membro da comissão. Em discussão, o parecer em conjunto das comissões do projeto de lei municipal 006 de 2026. Coloco em votação. Os contrários se manifestam. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o parecer em conjunto das comissões do projeto de lei municipal 006 de 2026. Projeto de lei municipal 006 de 12 de março de 2026. Institui em caráter excepcional as homenagens oficiais alusivas aos 50 anos do município de Eldorado e da outras providências. Coloquei em discussão o projeto de lei municipal 006 de 2026. Coloquei em votação. Os contrários se manifestem. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei municipal 006 de 2026. Projeto Decreto Legislativo número 001/2026. Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Eldorado, referente ao exercício financeiro de 2021 e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Eldorado da Câmara Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, sob a presidência da vereadora Cleverson Freitas da Silva, consoante ao artigo 207, parágrafo 1º do artigo interno, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e a presidente promulga, conforme preceitua o artigo 219 do regimento interno dessa Casa de Leis, o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo Municipal de Eldorado, Mato Grosso do Sul, referente ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do então prefeito municipal, senhor Aguinaldo dos Santos, analisadas nos autos do processo do Tribunal de Contas Mato Grosso do Sul, número Tribunal de Contas /5266/2022, afastando-se as ressalvas constantes do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por se entenderem sanadas ou de natureza formal. Parágrafo 1º. Constitui matéria de deliberação recebida através do ofício 441/2026 sobre o parecer prévio e o PA 00189/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, constante do processo do Tribunal de Contas 5266/2022. Parágrafo 2º. As contas foram apresentadas na forma e prazos determinados, entanto, quando da análise técnica realizada pela Corte de Contas do Tribunal, foram apontadas algumas irregularidades, sendo que apresentada para apreciação e análise conclusiva do Poder Legislativo, consoante ao que dispõe o artigo 209 do Regimento Interno dessa comissão, convocou, através do ofício número 002/2026, de 10 de março de 2026, o ex-prefeito senhor Aguinaldo dos Santos para apresentar as devidas justificativas, sendo que: a. Na reunião dessa comissão realizada em 17 de março de 2026, o interessado apresentou aos membros da comissão as razões e fundamentações justificadoras contrárias aos apontamentos tecidos pelo parecer do Tribunal de Contas. Na ocasião, também foram apresentados documentos e explicações que indicam a possibilidade de sanar as irregularidades apontadas pelo parecer prévio do Tribunal de Contas.
Parágrafo 3º. Em reunião realizada no dia 17 de março, a comissão decidiu que não prevalecerá o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 39, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município. Parágrafo 4º. As contas objeto dessa apreciação, a sua legitimidade, legalidade e economicidade do cumprimento das metas constantes do plano plurianual executado dos programas de governo do orçamento do município são aprovados com fluxo no artigo 40, parágrafo 2º e parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município. Parágrafo 5º. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, após analisar a prestação de contas ao exercício financeiro de 2021, no caput do artigo 1º desse projeto, nos seus aspectos jurídicos, emitiu parecer favorável, encontrando-se aptos ao trâmite legais. Letra A. A aprovação dos processos consubstanciados acima quita o ordenador de despesas no período de referência, senhor Aguinaldo dos Santos, nos termos do artigo 39, parágrafo 5º e artigo 40, parágrafo 2º e parágrafo 3º, ambos da Lei Orgânica do Município, Lei Orgânica do Município, sem prejuízo das combinações anteriores ou posteriores impostas em julgamento de outros processos. Artigo 2º. Esse decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revocadas as disposições em contrário. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 17 dias do mês de março do ano de 2026. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Cleverson Freitas da Silva, presidente da comissão, Devaneiro Aparecido Pitão, vice-presidente da comissão, Maria Ângela Dias, membro da comissão. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 001 de 2026. Vereador Devanir. Senhora presidente, senhores vereadores, essas comissões aqui citadas, a de Comissão de Constituição e Justiça, sob presidência do vereador Cleverson, esteve reunido com outros colegas vereadores, fizemos análise desse parecer prévio. O Tribunal de Contas emite um parecer prévio e essa casa discute, analisa esse parecer e dá oportunidade para os gestores citados fazerem as suas justificativas. Ao meu ver, vereador Cleverson, de momento, o parecer já era muito claro que o problema foi a intempestividade em relação ao envio de documentos e que isso foi sanado, E, por isso, o parecer do tribunal foi aprovado com ressalvas e eu não vejo motivo para isso. Vejo que, no histórico de tantos outros pareceres do Tribunal de Contas, praticamente quase todos vêm aprovados com ressalva, inclusive alguns reprovados. Você tem aqui pareceres de 2003, 2005, que é da época da prefeita Mara, ele foi reprovado e ele foi revertido por essa casa, e eu não vou dizer que está errado, Às vezes as justificativas foram claras, e tem que ser assim para a gente, tem que ser justificativas claras, e de lá para cá, nos pareceres do tribunal em relação a outros mandatos, a outros prefeitos, da prefeita Marta, teve a oportunidade de justificar, e aqui, nesse momento, eu digo aos senhores que essa comissão analisou, não viu nenhum problema em relação a apontar esse parecer como aprovado por essa casa, por um motivo ter sido esse, apenas questão de prazo, isso acabou acontecendo, não deve acontecer, porém foi regularizado como apontado pelo tribunal. Então, essa comissão, apenas a justificativa da análise desse parecer do projeto de decreto legislativo da comissão. Vereador Tenente. Presidente, com todo respeito que cabe a todos os vereadores aqui nessa Casa de Leis, meu respeito ao parecer da comissão, meu respeito ao vereador Polaco, ao vereador Devanir, à vereadora Ângela, que são os membros da comissão, mas volto a dizer, esse é apenas um parecer prévio e os responsáveis pelo julgamento somos nós, vereadores aqui, responsáveis por, no dia de hoje, fazer valer aquilo que é certo, para que lá na frente a gente não pague as consequências. Este processo aí, ele possui, presidente, 1.120 páginas. E ele está distribuído em 112 peças. Nos tempos de ditadura, presidente, como não podia se falar os nomes dos militares e dos ditadores, os artistas usavam as músicas para poder dizer coisas que eles não podiam falar porque tinham medo dos ditadores. E, na época,
A música mais tocada foi a de Geraldo Vandré, que falava para não dizer que não falei das flores. E usando esses tempos de ditaduras para os dias atuais, eu resolvi na madrugada criar um animalzinho de estimação, e com todo respeito às pessoas, assim como eu, que tem animaizinhos de estimação em casa. Eu tenho o meu chocolate, que é o Quietinho, e se um dia, vereador Polaco, vereadora Ângela, vocês forem em casa, aquele animalzinho de estimação que corre para lá, corre para cá, o nome dele é pé de breque. Mas aqui, acho que hoje era interessante a gente criar um ratinho chamado Deboche. Para depois não ficar errado na ata, Vera, Deboche é escrito com a letra D, E com acento circunflexo, B normal, O com acento circunflexo, X e o I com pinguinho, para a gente não errar, porque a verdade é um deboche. Nesse ano de 2021 aí, senhora presidente, ele é uma das grandes causas de hoje, aqui nesta Casa de Leis, ter uma comissão especial de inquérito, pelo qual eu não sei se eu tenho orgulho ou se eu tenho tristeza de estar nela. Não sei, presidente. Mas, quando o Deboche esteve aqui nesta Casa de Leis, Deboche disse, se eu não passei, foi porque não tinha. Não é verdade. Era mentira, vereador Nene. Era mentira. Está lá na página 66 do processo 5266/2022. Só para os senhores vereadores verem, tinha uma previsão de arrecadação, vereadora Mara Melges, de 57 milhões. Arrecadou 66 milhões. Sobrou 9.866.000, mas não tinha dinheiro para a fundação. Para onde será que foi esse dinheiro? Só não esquecendo que Deboche era um ratinho e gostava muito de queijo. Um dia em que Deboche esteve aqui, vereador Nene, inclusive quando ele pediu um cafezinho, Deboche também gostava de cafezinho com açúcar. O senhor estava presente, o senhor é testemunha, vereador Nene. Eu queria dizer para o senhor, vereador Valdeir, que é vergonhoso, e eu tenho certeza que o senhor também é vítima disso, mas apesar das sobras de valores, vereador Valdeir, se hoje qualquer um de nós, 9 que estamos aqui hoje como vereadores, ir lá na garagem, na Secretaria de Obras, onde o nosso amigo Pezão, nosso amigo Gesley são os responsáveis, vocês vão encontrar uma máquina, não vou dizer aqui, porque quando vocês chegarem lá, vocês vão ver que é muito grande, certo? Essa máquina faz no mínimo uns 3 anos que ela está estragada. Sabe por quê? Porque não era importante para Deboche consertar ela, vereador Valdeir. E assim, eu acho que era interessante até a gente ir os 9 lá, porque tem muitas pessoas, vereador Valdeir, que não sabem nem onde está o motor da máquina. E todo o problema que me relataram é que, no começo, o motor da máquina custava ali, tipo 10, 15 mil reais para ser consertado. Mas, de repente, alguém começou a olhar, a ver mais, e começou-se um processo de licitação, e, de repente, subiu para 50, e, de repente, subiu para 80, e o motor sumiu. Só para os senhores verem, vereador Polaco, hoje, na madrugada, eu estava novamente estudando esse processo. Com todo respeito ao senhor, o senhor várias vezes me pediu para estar aqui nos dias de apreciação, mas sempre disse ao senhor vereador, com todo respeito, vou falar o que eu penso, o que eu acho, aqui na sessão.
Na página de número 03 desse processo, está colocado lá que Flávio Araújo é o procurador jurídico do município. E o Flávio de Araújo nunca foi procurador do município. Talvez eu esteja errado, talvez tenha sido, não sei, 5 minutos, talvez 1 segundo. Nunca foi procurador jurídico do município, e essa pergunta eu fiz a ele. E isso está lá na folha 03 do processo. Só para os senhores verem, na folha 7 também, tem uma contradição com a folha 03. Pois na folha 03 está dizendo que Rosilane Cristina Lázari foi contadora durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Lá não tem depois quem foi o responsável. Sempre lembrando que os responsáveis pelo futuro desse nosso município somos nós. E as nossas ações de hoje, nós, 9 vereadores, vão mostrar consequências lá na frente. Só para os senhores verem, aqui numa comissão aqui, Deboche falou que era só com o jurídico, só fazia o que o jurídico determinava. Conversei com o jurídico, e o jurídico disse, aquilo que me foi passado, eu sempre me manifestei em parecer. E eu não sei porquê, vereadora Mara Melch, mas lá no seu assentamento Floresta Branca, existia um queijinho chamado Posto de Calcário. Deboche comeu o queijinho chamado Posto de Calcário. Em dias atuais, Deboche administrou, vereadora Mara Melch, R$1 bilhão. R$1 bilhão. É muito simples. Vocês podem escrever aí o orçamento deste ano que virá para essa casa. Ele vai ser em torno de 130, 135 milhões de reais. E, por favor, vereador Nene, usa a calculadora aí. Coloca 8 vezes 135, só para a gente não errar no valor. 1,80 bi. Vamos tirar o 80, vamos colocar 1 bi aqui, vereador Toninho. R$1 bilhão é muito dinheiro, vocês concordam que é muito dinheiro? Mas hoje, se precisar da máquina, primeiro nós vamos ter que localizar o motor, depois a gente vai ter que ver o que vai fazer para depois ir para frente. Não tinha, vereador Nene, não tinha dinheiro para a fundação. Não tinha. Mas foi feito um contrato de cerca de 1,8 milhão com a JPM e mais um contrato de cerca de 1,4 milhão. Isso anual, os dois juntos em torno de 3 milhões e alguma coisa. Não tinha dinheiro. Aí eu tenho uma passagem totalmente diferente. Num dia de sábado, vereadora Ângela, fui chamado pelo ex-prefeito de Sapucaia, Rui Patzold, para ir lá analisar umas contas dele. E cheguei lá por volta de umas 9 horas da noite. Estavam os vereadores lá e explica, Balanço, LOA, PPA. Saí de lá por volta de umas meia-noite e pouco. E aí, voltando, encontrei com um carro que estava estragado. Não para, a fronteira é perigosa. Resolvi parar. Aí lá tinha uma pessoa, dei carona para a pessoa, para ela vir buscar socorro. E ela trabalhava numa revenda de veículos, e nós conversando, ela disse que ela era funcionária do mesmo patrão que eu.
fica aqui, cada um do seu jeito, que pense aquilo que quiser. Esses dias aqui, numa reunião onde estava a prefeita municipal Fabiana, deboche, ameaça. Deboche é ameaçador, vereador Polaco. Tem duas condições para deboche não querer comer o queijo maior de novo. Eu vejo aqui na Câmara, e acho interessante, a nossa vice-prefeita estar aqui, vice-prefeita, porque se tem uma coisa que tem que ser cumprido nesse município, se chama lei orgânica. E aqui nessa casa aqui fala muito que deboche. A senhora mandou emenda impositiva para o esporte, mas deboche não pagou. Isso a gente depois, fora desse processo, nós vamos avaliar. Quando eu digo nós, nós vereadores, acreditando que os 8 irão avaliar junto comigo. Mas se eles não forem, eu vou sozinho. Queria dizer para vocês que as consequências do 2021, desse processo que nós estamos analisando hoje, ele gera consequências. A mesma coisa que se a gente votar hoje aqui por ser amiguinhos, há uns 2 anos atrás, fui na casa de uma senhora, antes de ir da casa dela, saí da prefeitura, passei ali no Marine, comprei 2 refrigerantes de 2 litros. Tenho vergonha de dizer isso. Fui na assistência social e perguntei onde seria legal eu levar aqueles 2 refrigerantes. Era ali dia 20, 22 de dezembro. E a assistência social gentilmente me disse aonde ir, vereador Toninho. Ao chegar naquela casa, quando disse à mulher que eu estava levando aquele refrigerante, ela olhou para mim e disse: obrigado, mas o senhor não pode trocar por comida? Aí perguntei para ela o que estava acontecendo. Hoje não tem aqui, mas sempre tem umas xícaras de café aqui. E ela tinha um pouquinho, assim, um dedo a menos de arroz para poder cozinhar naquele dia. E, com certeza, lá naquela casa, era consequência dos 2021. Deixei os refrigerantes lá, vim na cidade, aqui no Marinho, comprei umas coisas lá. Isso é o que menos interessa. Mas, ao perguntar para ela, senhora, hoje se a senhora fosse pedir algo para Deus, o que a senhora pediria? Aí ela disse, eu pediria para que Deus mandasse uma pessoa igual ao senhor, que aqui na minha vizinha, na casa do lado, faz 3 dias que eles estão somente chupando cana, porque chupar cana era tudo que ela tinha. Fui lá visitar ela junto com aquela mulher e ela estava numa cama com mais 3 netinhos. E as 2 me disseram, o pouquinho que a gente ganha é simplesmente para poder pagar aluguel. Voltando à folha 66, a previsão era 57 milhões, arrecadou-se 66 milhões, vereador Valdeir. Mas aquelas senhoras miseráveis em busca da misericórdia não tiveram ao longo de 8 anos o direito de sonhar, de ganhar uma casinha. Vergonhoso para a gente aqui hoje. Vergonhoso. Na folha 17,
desse processo 5266, Deboche nomeou alguém muito próximo a Deboche. Mas foi um ato legal, é legal. Emenda Constitucional número 13. Mas como foi imoral, a população reagiu e teve que haver a demissão. Isso ocorreu, está na Folha 17, dia 1/12/2021. Eu estudei esse processo. Quem quiser perguntar o que tem nesse processo, eu tenho conhecimento dele. Eu pergunto a vocês, vereadores, lá atrás, Deboche tinha ou não tinha dinheiro? Está aqui. Não sou eu que estou falando, é a folha 123 desse processo. Por aqui eu paro, volto a falar na hora da discussão do projeto em si. Obrigada, vereador. Vereador Devanir. Senhora presidente, senhores vereadores e ao público presente, dizer que essa casa, nesse momento, nós estamos na discussão do parecer, e eu disse aqui sobre o parecer das comissões, e deixar claro que aqui o parecer, ao nosso parecer das comissões, ele é um parecer técnico, mas o voto ele acaba tendo um parecer pessoal, político, e aí eu respeito o voto de cada um, mas nem sempre prevalece, às vezes, no parecer técnico. E digo pela comissão, presidente, me permita, o senhor pode também falar um pouquinho sobre a situação, de todo o processo das 1.000 e tantas páginas aí que houve no processo, o que o Tribunal de Contas apontou, que foi uma consistência na apuração do patrimônio líquido, geral fiscal e aplicação dos recursos financeiros, por disposições constitucionais, obediência aos limites de improbidade, Instituto de Previdência do artigo 53 da Portaria 464/2018, não implementação do plano de amortização do déficit atuarial, necessidade de adoção de medidas para o cumprimento dos atos normativos. Quando aqui citado, isso daqui, precisamos dizer que isso daqui foi, deixar claro, que é uma luta nossa de servidor para que seja regularizado, foi uma dívida que, no período de 91 a 2001, a Prefeitura adotou uma previdência própria, sumiu com o dinheiro, desapareceu com esse dinheiro, e esse déficit acabou ficando pendente. E não adianta, hoje a nossa previdência ela pode quebrar, pode acabar, sempre vai ser responsabilidade do gestor que está no momento. Né? E qual que era o pedido aqui? Que fosse feito um plano de negociação. Esse plano, naquele momento, não foi apresentado, o tribunal pediu que fosse feita intervenção, e assim até hoje esse plano não está concretizado. Espero que, enquanto servidor que se concretize, ele passa de, se eu não me engano, 30 milhões, alguma coisa desse tipo, porque é um déficit de 10 anos ali que esse dinheiro estava no caixa da prefeitura, e esse dinheiro deveria ter sido repassado para o caixa para a época para o INSS, e o INSS repassado para a Previdência própria. E não foi. Então, assim, houve-se esse pedido de um plano de negociação, o Tribunal de Contas entendeu, apontou que não houve esse plano naquele momento, e houve uma justificativa, tá? E que até hoje não foi concretizado, mas passível de acerto, de correção, como eu disse aqui, tantos outros processos se passaram nessa casa, e eu não vou dizer que eu seria contra ou favorável naquele momento, que eu não participei, citei aqui, teve processos aqui do Tribunal de Contas que foi reprovado as contas, e ele foi revertido pelos meios, eu não vou citar, eu não sei também, não participei, de repente eu teria sido favorável à aprovação, porque poderia entender tecnicamente que o parecer do Tribunal de Contas não estava concreto, não estava real, não estava de acordo com as realidades. Enfim, era reprovado, foi aprovado, e aqui eu não tenho que dizer o que cada um tem que fazer, cada um pode fazer o seu voto. Eu estou falando do meu parecer enquanto comissão, que foi dessa forma que aconteceu, e o tópico foi esse. Eu acho que a conversa se estende a outros parâmetros aqui, que não cabe ao processo, presidente. Acho que a gente tem que se atentar aos pareceres do processo. Esses outros assuntos é passivo de uma tribuna, de outro momento, para que a gente possa efetivar o nosso voto. Inclusive, quando falado aqui do procurador, vereador tenente, e da Rosilane, eu acho que os próprios servidores deveriam ter sido manifestados naquela época, porque o processo ele é apontado do tribunal para o executivo,
e o executivo tem um prazo para fazer as correções. O senhor é técnico, pode me corrigir se estiver errado. E naquele momento, eu acho que esses servidores, ou quem analisou que foi o jurídico da prefeitura, devia ter se posicionado. Olha, não sou eu, Flávio, que sou o procurador, não sou eu, Rosilane, que sou a diretora financeira, enfim. E aí seria corrigido. Acho que isso não é a tese, não é o que pega no processo. Né? É a síntese da que eu acabei de ler, né? E a análise feita em relação a esse citado aqui. Então, é apenas justificando o voto da comissão em relação ao parecer favorável, tá? E que nós possamos analisar cada um no seu individual, e disse aqui, volto a dizer, existe o voto técnico, existe o voto político e pessoal. Aí cabe de cada um fazer o seu voto, né? O meu, enquanto comissão, o parecer favorável ao projeto foi em relação aos pontos que aqui pegaram, o tribunal colocou aprovado com ressalva, tá? E nós aqui entendemos pelas comissões, né? Ainda temos o voto ainda do parecer, que seria aprovado, porque era uma questão de prazos e de correções, inclusive no próximo que nós vamos ler aqui, vereador Cleverson, esse mesmo apontamento de 2021 é o processo, né? Nós vamos aprovar 2022 depois também, vamos votar. Ele já não veio mais apontado. Então, assim, o próprio Tribunal de Contas tem hora que ele acaba nos confundindo, porque um momento ele apontou, né, no ano anterior, no outro posterior, se não foi regularizado, o tribunal também teria que ter apontado. Esse apontamento, não percebi ele aqui na prestação de conta. Mas, assim, apenas para dizer a forma com que essa casa conduz, com que as comissões conduzem. Né? O nosso parecer em relação a esse parecer do Tribunal de Contas foi nesse sentido, na questão técnica em relação ao que foi apontado. Obrigado. Vereador Tenente, só vamos se atentar no assunto aqui do projeto para não ficar muito extenso. Só uma consideração, senhora presidente. Agora nós estamos falando do balanço de 2021, processo 5266. Eu comecei aqui, presidente, certo? Dizendo do meu respeito para com a comissão. Vamos deixar bem claro. Aqui, quem analisou esse processo, sabe que esse processo foi votado favorável numa sessão do Tribunal de Contas, mas ao longo de todo o processo. A ANA, que é a análise processual, o Ministério Público de Contas foram contra a aprovação. Contra a aprovação. Quando eu citei as pessoas de Rosilane Lázara e de Diego Ouro aqui, é porque quando das oitivas aqui, perdão, Flávio aqui, que quando das oitivas aqui ficou praticamente escrito aqui, e eu estava, vereador Nene estava, vereador Polaco aqui estava, que determinadas coisas só não foram feitas porque servidores diziam que não tinham ou que não podiam. Certo? Por isso que eu citei aqui. Certo? A criação desse animalzinho de estimação é só para cumprir primórdios de quando lá atrás, certo, existia a ditadura. Que, diga-se de passagem, será que não existiu no ano do nosso 5266? No ano do nosso processo? Será que vocês aqui, me desculpe a sinceridade, mas eu falei sobre consequências aqui. Eu falei sobre consequências, e o meu respeito, senhor vereador Polaco, ao longo do tempo nós sempre tivemos uma conversa tranquila, e se eu quisesse ter se manifestado lá na comissão, o senhor me deu todo esse direito, mas um direito resguardado a mim de só estar aqui, até porque eu não faço parte da comissão. Certo? Admiro o trabalho de vocês, e aqui, em especial, vereador Polaco, o senhor é uma pessoa que luta pela causa social desse município. Eu contei uma situação aqui. Eu acho que se a gente parasse agora aqui, para o senhor contar situações igual essas, que o senhor já viu lá fora, a gente ia até a próxima sessão, o senhor contando histórias. E só conta essas histórias nós, vereadores, que estamos dentro das casas, vendo a situação de pessoas que vivem
embaixo de lonas, embaixo de casas, muitas vezes de bambu, certo? Coberto por uma lona que, quando é madrugada, é muito gelado e, quando é durante o dia à tarde, é muito quente. E que não estão debaixo de um habitar melhor, porque durante 8 anos, nesse município, não se construiu uma casinha. Chamo a atenção de vocês para as responsabilidades, não só lá do 2021, mas também das consequências que, se a gente não agir esse ano, agora, vereador Toninho, lá na frente, a gente vai ver isso de novo. E a gente, com certeza, todos que estão aqui, agradecem todos os dias por ter uma casa, por ter um carro, por ter uma vida. Mas nem sempre o misericordioso encontrou com a misericórdia. Obrigada, vereador. Mais alguém em discussão? Coloque em votação o projeto Decreto Legislativo 001 de 2026. Vou estar fazendo a votação nominal, tá bom? Vereador Nene? Presidente, no caso, a senhora estava votando o parecer, né? É só o projeto. Não o tem, projeto em si? O projeto em si. Só lembrando que é votação única, né? O projeto, o decreto. As comissões, a comissão, no caso, deu parecer favorável e o Tribunal de Contas, né, aprovou com ressalva as contas do ex-prefeito Léo de 2021. Então, vamos estar fazendo aí a votação nominal para que fique registrado. Do parecer, né? Não, não vota o parecer das comissões porque ele foi aprovado. A gente vai votar só o projeto, decreto legislativo. Então, aprovado aqui, se passar ou não, vai ser o que a decisão final daí. Vereador Nene? Presidente, gostaria de argumentar o meu voto. Que eu achei que votava o parecer das comissões. Mas não, e depois. É só a discussão e depois a votação. Tudo bem, então eu vou votar. Questão de ordem, vereador Nene. Isso está previsto no nosso regimento. Isso está previsto no nosso regimento. Sim. Obrigado. Quero argumentar o meu voto, que será contrário, porque eu gostaria de perguntar se a falta de transparência não vai ser mais cobrada por esta casa. Porque o Tribunal de Contas deixa claro que houve falta de transparência, então não podemos mais cobrar portal da transparência fora do ar, se acontecer da atual gestão. Porque estamos normalizando a falta de transparência de uma gestão. Não podemos mais questionar se houver desorganização administrativa da atual gestão, se aprovarmos o que o Tribunal de Contas nos apontou, desorganização. E também, a gente tem aqui, o Ministério Público, ele opinou pela desaprovação das contas, pela reprovação. Só não foi reprovado por um entendimento do relator, mas as contas eram para ser reprovadas. A falta de prestação de contas de uma simples documentação de encaminhar extratos bancários, vamos normalizar então agora? Não, eu não vou mandar extrato bancário mais para o Tribunal de Contas. É isso que nós vamos aprovar? Nós vamos normalizar então a falta de prestação de contas. Mandar a prestação de contas fora do prazo determinado vai ser normalizado, porque é isso que aconteceu, que foi apontado pelo Tribunal de Contas. A falta de pagamento de emendas impositivas, não poderemos mais reclamar, então, se a atual gestão deixar de pagar nossas emendas. Aqui nós votamos votos técnicos, votamos votos partidários, mas não podemos deixar de votar a falta de transparência, concordando com isso, e com a má gestão. A má gestão que deixou há mais de 5 anos caminhões, vereador Alder, dos produtores rurais que puxavam calcário, que estão lá abandonados hoje no pátio. Não podemos normalizar. Eu sou contrário à aprovação das contas. Meu voto foi assim, vereador Devanir, porque eu achei que havia as duas discussões, tá? Por isso que eu... Sim. Vereador Valder? Favorável. Vereador Toninho? Contrário. Vereador Tenente? Contrário.
Vereadora Ângela. Favorável. Vereador Polaco. Favorável. Vereador Devanir. Presidente, também, então, já que houve as oportunidades, né, respeito, senhor vereador, apenas entendi que a gente tinha que fazer a discussão na discussão para que a gente chegasse no voto pronto, mas tudo bem. Só também justificando que a questão dos extratos, elas foram sanadas, então, para que não fique dúvida. No primeiro momento, o tribunal apontou a falta e deu oportunidade para o município mandar. O município mandou os extratos, então, não foi o motivo da aprovação com ressalva. Meu voto é aprovado. Vereadora Mara. Favorável. Então, aí, por 6-3, aprovado a prestação... 5-3, perdão, o projeto decreto legislativo 001 de 2026, referente às contas do ex-prefeito Léo do ano de 2021. Projeto Decreto Legislativo número 002/2026 dispõe sobre a aprovação da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Eldorado referente ao exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 002 de 2026. Esse também, né, é o parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do ex-prefeito Léo do ano de 2022. Alguém em discussão? Vereador Devanir? Só corrigindo, vereador Nene, esse aqui é o projeto dos extratos, o outro não citava os extratos, né? Então, esse aqui que fala que era para falta de ausência de extratos, enfim, que deu prazo, tá? Apenas fazendo essa justificativa que é nesse projeto que cita a ausência dos extratos. Mais alguém em discussão? Presidente, gostaria de, a fala do vereador Devanir agora, pedir vistas desse voto de hoje, desse processo, para melhor ser analisado. Gostaria de pedir vista. Eu coloco em votação o pedido de vista, mas já foi... sim, só explicando que teve a reunião, o senhor não esteve presente, né? Mas coloco em votação, em discussão, o pedido de vista. Alguém em discussão, vereador Devanir? Eu concordo com a senhora presidente, nós tivemos momentos aqui para ser discutido, né, e questionado. Esse projeto já esteve aqui, não me lembro a data, mas a senhora tem até um prazo para poder, a senhora pode falar desse prazo aí, e, assim, ao meu ver, eu não tenho motivos para a gente caminhar com o pedido de vista, mas respeito a opinião de cada colega aqui. Mais alguém em discussão? Presidente, não estamos discutindo o pedido de vista. Se eu estive presente na reunião ou não, eu estava em Campo Grande, a senhora bem sabe. Por este motivo, peço vistas para melhor analisar. Vereador Devanir? Senhor vereador, só para entendimento, qual que seria algum ponto aqui que a gente, de repente, a gente consegue entrar num consenso aqui em relação a algum ponto relativo ao pedido de vista, se for possível, se o senhor quiser falar, a gente pode estar discutindo, de repente, aqui, chegando num acordo sem essa necessidade. Vereador Tenente? Eu acredito, presidente, que o pedido de vista do vereador Nene é bem cabível. Esse processo, ele não é tão grande igual ao processo anterior, que tinha 120 páginas. Esse processo ele tem 860 páginas, mas é importante o pedido de vista do vereador Nene, que é da minha área isso, eu vivo isso, e, na verdade, são dois processos. Obrigado por estar induzindo o voto aqui, presidente. São dois processos e são 2.000 páginas. E não é fácil, para quem não é da área, poder analisar. Mais alguém em discussão? Vereador Nene? É um processo bem complexo, como disse o vereador Tenente, de mais de 800 páginas. E não estou colocando aqui para ninguém ser a favor ou contra futuro processo. Apenas para que tenhamos mais 5 dias aí, para que possa estar estudando o projeto. Mais alguém em discussão do pedido de vista? Vereador Polaco? Sim, presidente. Eu gostaria de pedir aqui ao vereador Nene que ele desse mais um pouco de esclarecimento a respeito desse pedido. Nos explicasse o motivo, o que você gostaria de estar dando uma olhada para nos apresentar nesse período que você disse aí, de 5 dias. Como é um processo aí de 800 páginas e o anterior foi muito bem analisado aí pelo vereador Tenente, né? Falou aqui
por mais de 15 minutos explicando o processo. E esse processo é mais complexo, na minha opinião, do que o outro, de 800 páginas. Ele esteve na casa, já está na casa há alguns dias. Sei que precisa de uma resposta do Tribunal de Contas até o dia 29, mas só comunicar, né? Houve um pedido de vista, assim como o próprio Tribunal de Contas pede vistas em vários processos, assim como o Ministério Público, como o STF pede vistas nos processos. Só esse é o prazo para uma melhor leitura dessas páginas. Mais alguém em discussão? Vamos estar votando, então, o pedido de vista do projeto Decreto Legislativo 002 de 2026. Vamos estar fazendo aí também por nominal. Vereador Nene? Favorável. Contrário. Vereador Toninho? Favorável. Vereador Tenente? Favorável. Vereadora Ângela? Eu vou justificar aqui o meu voto. Eu concordo com a vereadora presidente, que nós estivemos aí reunidos, né, na sala várias vezes, tem vários dias que nós estamos aí lendo, discutindo, e também, assim, eu hoje vou concordar que eu quero que eles verem, né, porque nós não fomos negligentes. Né, nós analisamos, sentamos, o prefeito, o ex-prefeito veio, sentou com a gente, né, mas se você acha que tem algo, né, então, assim, eu voto favorável a você, para que você possa olhar isso daí, né, e para que você volte e vote com a gente. Meu voto não é favorável para você ver o projeto, mas não é o contrário àquilo que eu já vi. Tá? Então, eu vou dar os 5 dias, você pode analisar. Né? Assim foi feito quando a deputada Mara, que foi citado hoje aqui, né, por 3 vezes, né, eu fui vereadora no primeiro mandato da Marta, votei favorável, né, nós quebramos isso aí, eu estava presente, vereador Devanir, eu era vereadora na época, né, e o da Marta também, né, que veio com ressalva, assim como veio agora, então eu fui favorável, né, e continuo também sendo favorável nesse aspecto, mas eu vou votar favorável a você, para que você veja e analise certinho. Vereador Polaco? Também quero fazer das palavras da Ângela minha. Vou te dar essa oportunidade de estar analisando esse projeto, dentro desse prazo de 5 dias. Todos aqui sabem da minha dedicação nesses projetos, quando chega até a minha mão, o quanto eu me dedico. Inclusive, até às vezes, acabo gastando meu próprio dinheiro, pedindo ajuda de pessoas mais capacitadas do que eu fora da casa. Então, eu também te dou essa oportunidade de estar analisando isso e serei favorável ao pedido de vista. Vereador Devanir? Senhor presidente, apenas dizendo aqui, vereadora Ângela, né, eu disse que citei o nome da prefeita na época Mara e também citei da prefeita Marta, apenas para justificar que em vários momentos outros processos desse tipo chegou a essa casa e respeitei sempre a opinião, né, de cada colega, e eu acho que nesse momento aqui a gente está discutindo esse 2022 aqui agora e respeitaremos a opinião de cada um. Em relação ao pedido de vista, eu quero dizer que como foi falado aqui, a gente teve esse projeto nas comissões por muitos dias, tá? Tivemos essas oportunidades e, assim, pedi a citação do ponto, como o senhor pediu, vereador Polaco, se aqui tivesse citado, eu tentaria entender, se persistisse a minha dúvida, eu seria favorável. Nessa situação, eu sou contrário ao pedido de vista. Vereadora Mara? Contrário. 5-3, então, aprovado o pedido de vista do vereador Nene. Depois, né, de estudado esses 5 dias, retornará ao plenário para votação. Indicação 005-2026. Autor, vereador Devaneiro Aparecido Piton. O vereador Devaneiro Aparecido Piton, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com as disposições regimentais vigentes, indica ao Conselho Comunitário Regional Oeste Lindeiros Além Fronteira, CONSEG-FRON, que viabilize junto a Itaipu Nacional a destinação de um barco equipado com motor de 30 ou 40 HP a ser disponibilizado ao Departamento Municipal de Meio Ambiente do município de Eldorado. Justificativa. A presente indicação justifica-se pelo fato de o município de Eldorado possuir o distrito de Morumbi
região banhada pelo Rio Paraná, inserida na área de proteção ambiental das ilhas e várzeas do Rio Paraná. Área de relevante interesse ecológico, que exige a atuação constante do poder público no que se refere à fiscalização e ao monitoramento e à preservação ambiental. Ressalta-se que o Departamento Municipal de Meio Ambiente desenvolve de forma contínua ações de fiscalização ambiental, combate a ilícitos, monitoramento a áreas sensíveis e preservação ambiental em diversas ilhas localizadas no Rio Paraná, sendo imprescindível, para tanto, o deslocamento por via fluvial. Nesse contexto, a disponibilização de embarcação adequada, equipada com motor de maior potência, de 30 ou 40 HP, mostra-se medida necessária para assegurar melhores condições operacionais aos servidores públicos, garantindo maior segurança, eficiência e celeridade nas ações ambientais, além de fortalecer a atuação institucional na proteção do patrimônio ambiental. Ademais, a cooperação com a Itaipu Nacional revela-se pertinente, considerando seu histórico de apoio a projetos voltados à sustentabilidade, à conservação ambiental e ao desenvolvimento regional. Diante do exposto, solicita-se a adoção de providências necessárias para o atendimento da presente indicação, para se tratar de medidas de relevante interesse público e ambiental. Justifica-se o presente indicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 19 dias do mês de março de 2026. Devanir Aparecido Piton, vereador, primeiro secretário. Em discussão, a indicação 005 de 2026. Vereador Devanir. Senhora presidente, senhores vereadores, eu já havia citado aqui sobre um Conselho Regional de Segurança, que é o CONSEG-FRON, né? Onde reúne 14 municípios, se não me falha a memória, em relação à segurança desses municípios. Hoje nós temos o Conselho Municipal de Segurança do município de Eldorado, Mundo Novo tem o dele, Iguatemi, e essa junção, junto com os municípios, alguns municípios fronteiriços ali lindeiros, né, ali do Paraná, Terra Roxa, Guaíra e outros demais, formaram esse conselho. Isso fortalece muito. Falei de um projeto que está sendo viabilizado, que é da Fronteira Digital, que são câmeras de segurança instaladas nesses municípios. Acredito que em breve a gente tem boas notícias em relação a isso. E aproveitando a oportunidade, conversando com o presidente, o senhor César, a presidência está lá em Guaíra hoje, pedindo esse barco. Ele falou assim, Vanir, existem vários projetos, várias fontes ali para ser captada, e a gente, como Conselho Regional, de repente consegue viabilizar, e vocês estão aí numa margem de um rio, né? E existe todo um trabalho, e aqui destacar o trabalho do Departamento de Meio Ambiente que faz, e vem fazendo muito bem feito. Isso envolve várias questões, tanto financeira, que na tábua, o vereador Tenente sabe disso, ela pontua muito bem para índice de ICMS ecológico, mas também como no desenvolvimento do trabalho desses servidores. Hoje o município tem um barco pequeno, os senhores presenciarem na ação do Rio Mais Limpo a necessidade, a gente teve que angariar apoio com diversos pescadores, pessoas que se disponibilizaram, e muito bom quando a sociedade participa, mas justo que o município disponha desse equipamento aí para fortalecer o trabalho dos servidores, então. Então, fica o meu pedido de apoio para que a gente encaminhe ao CONSEG possa viabilizar esse motor com barco para o Conselho Municipal aqui de Eldorado, para o meio ambiente, na verdade. Vereador Polaco. É um projeto bacana, de fato há uma necessidade mesmo. Como é que nossos servidores irão fazer esse trabalho se não tem um instrumento de trabalho, né? Sou bastante favorável, sim. Só deixo aqui uma observação, para que, claro, espero que seja aprovado, que depois eles não usem final de semana para ir pescar, usando o patrimônio do povo, barco comprado com o dinheiro do povo, para usar como benefício particular. Mais alguém em discussão? Vereador Devanir. Louvável, vereador Polaco, né? Eu acho que isso estiver acontecendo, cabe a nós, fiscalizadores do povo, aí fazer uma denúncia, porque isso é prevaricação, né? Isso cabe crime, então espero que não esteja acontecendo e que não aconteça, porque se estiver acontecendo, chegar ao nossos ouvidos, a gente tiver essas provas, a gente cabe fazer a denúncia. Mas acredito que utilizarão da melhor forma aí, não para uso individual, sabendo os servidores que isso é crime. Mais alguém em discussão? Coloque em votação a indicação 005 de 2026. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a indicação 005 de 2026. Indicação 006-2026. Autor, vereador Devanir Aparecido Piton.
O vereador Devaneiro Aparecido Piton, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as disposições regimentais vigentes, indica a excelentíssima prefeita municipal, senhora Fabiana Maria Lourenço, que sejam adotadas as providências necessárias para a instalação de cobertura na entrada do Centro de Educação Infantil Itamar Evaristo da Silva, o CI, localizada no distrito de Morumbi. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo proporcionar maior segurança, conforto e proteção às crianças, pais, responsáveis e servidores da unidade escolar. Atualmente, a ausência de cobertura na entrada expõe os usuários às intempéries como sol intenso e chuvas, especialmente nos horários de entrada e saída, o que pode gerar transtornos e até riscos à saúde. A implantação da cobertura contribuirá para a melhoria da infraestrutura do local, assegurando um ambiente mais adequado e acolhedor, além de atender a uma demanda recorrente da comunidade escolar do distrito de Morumbi. Justifica-se a presente indicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado do Mato Grosso do Sul, aos 20 dias do mês de março de 2026. Devaneiro Aparecido Piton, vereador, primeiro secretário. Em discussão, a indicação 006 de 2026, vereador Devanir. Também peço apoio aos senhores, né? Em outros momentos aqui a gente já pediu por outras unidades, aqui lá a CI David Fusário, e a gente já fez esse trabalho lá na creche do Pingo de Gente, enfim, no CI Pingo de Gente, e aí se faz necessário agora esse atendimento também nessa creche, né? Está lá no distrito, os servidores, os pais de alunos pedem isso daí, não vejo um investimento de porte elevado que não possa ser concluído, e a necessidade tamanha aqui apresentada, né? Então, que peço aos senhores o apoio, que o executivo, que está aqui, nossa vice-prefeita, meus cumprimentos, vice-prefeita, por estar aqui, a Cátia, de forma formal, nosso pedido, mas também aqui de forma verbal, aqui, essa fala, interceda lá para que a Secretaria de Educação possa atender essa demanda que é necessária àquela comunidade. Vereador Nenen. Estive lá, né, essa semana lá na creche, lá na escola, Tamara Evaristo. Também foi me pedido e falado, já tinham passado para o senhor, né, esse pedido. Também seria um pedido meu. Eu falei, não, os vereadores Devanir já passaram para ele, né, vai fazer o pedido já na sessão. Então, também sou de acordo aí, que eles mostraram a necessidade lá, principalmente nos dias de chuva, né? Então, eu estou de acordo aí com o seu pedido. Mais alguém em discussão? Só complementando, presidente, até para ficar registrado, né, eu conversei com o servidor lá, e eu tinha feito esse pedido de uma forma informal, né, pedindo que se resolvesse, e não chegamos à concretização, então estou oficializando aqui agora, para entendimento, para não dar a impressão que a gente não tinha dado a devida atenção. É que às vezes a gente tenta por um caminho, né, vamos lá, conversa, pede, aí não se resolve, vamos caminhar e pedindo apoio dos senhores com essa indicação. Vereador Polaco. É exatamente isso. Minhas palavras serão idênticas à do vereador Devanir agora. Espero que, de fato, dessa vez o senhor possa estar sendo atendido, vereador, porque o meu pedido não surgiu efeito nenhum, normal, nada mudou, segue tudo igual. Já havia feito esse pedido, já havia apresentado já o ano passado, inclusive quando eu vi o vereador Nene lá semana passada, até comentei com a minha esposa que está aqui presente. Com certeza está fazendo os mesmos pedidos que fizeram para mim, porque os meus dificilmente são atendidos, até porque são pedidos muito caros, né, difícil de ser resolvido. Então eu espero mesmo, de fato, que o senhor possa ser atendido, porque faz falta mesmo. Depois, inclusive, gostaria até de lhe passar uns outros pedidos de outras escolas que estão pedindo a cobertura nessas entradas mesmo, para a gente até poder fazer juntos, de repente, com a força do seu nome, como sendo o representante, acho que é esse nome que fala, correto, né? O líder da prefeita, nós teremos o pedido aqui alcançado. Não por mim, por os pais que ficam lá debaixo de sol, chuva, as crianças. De repente, a gente alcança esse pedido aí. Sou completamente favorável. Mais alguém em discussão? Vereador Devanir. Vereador Polaco, assim, quando eu fui fazer essa indicação, o senhor me desculpe se eu acabei sendo invasivo no seu pedido, porque eu pedi para casa, falei, faz um levantamento, são tantos pedidos, tantas indicações, que às vezes a gente acaba não lembrando da solicitação. Pedi para casa fazer um levantamento, se já havia esse pedido, né, e respeitando, mas com certeza eu acho que não é, como o senhor falou, não é um pedido por ser meu, se for do senhor, de qualquer colega aqui, eu acho que demanda é o interesse público, e isso é um interesse público. Então, fique tranquilo, assim, da minha parte, né, eu digo que eu não lembrava dessa situação e fiz a indicação, mas se isso for atendido, será um atendimento ao seu pedido, ao meu pedido, ao pedido da comunidade de forma geral.
Vereador Polaco. Não, de fato, o meu pedido foi parecido com o seu, informal. Porque eu acho que é perca de tempo ficar desperdiçando papel aqui, dinheiro do povo, e tinta, e tempo dos servidores. Não vão me responder mesmo. Estou com a pasta cheia de ofício aí que desde início de 2025 até hoje não veio. Então, eu não vou mais desperdiçar dinheiro do povo pedindo para ser enviado ofício. O pedido foi informal mesmo. Porque eu não vou ter resposta mesmo, mas espero que desse aí consiga aí a resposta. Mais alguém em discussão? Coloque em votação a indicação 006 de 2026. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a indicação 006 de 2026. Senhora presidente, era o que tínhamos para a ordem do dia. Obrigada, vereador. Passamos agora para as explicações pessoais. Por ordem de sorteio, o vereador Tenente. O senhor tem até 5 minutos. Presidente, há poucos tempos atrás, talvez não tenha nem um mês, foi mudado um quadro de servidores da Fundação. É interessante que, com a mudança, talvez seja percepção somente minha, mas deu uma silenciada sobre as reclamações na Fundação. Mas, considerando que nós temos que sempre analisar a legalidade das coisas, e, em especial, compra sem licitação gera devolução, será que a atual diretoria está licitando para comprar? Questionamento este feito porque eu não tenho visto publicações de processos de licitações, cumprimento da 14.133/2021. É importante dizer que, por agora, fica tudo certinho, está tudo certinho, mas chega lá na frente, tem os processos e vem as consequências. Gostaria aqui de, hoje, presidente, falar de uma pessoa assim que... Hoje estava vendo Tilinha ali e lembrei disso. O ex-vereador Joil, meu amigo, ele sempre falou que o Reinaldo Azambuja era um pai para Eldorado. E queria, sim, presidente, que fosse feito um ofício para o ex-governador Reinaldo Azambuja, agradecendo a ele pelo período em que ele foi governador do estado de Mato Grosso do Sul, por tudo aquilo que ele fez por nossa cidade. Começou na última quinta-feira, eu não estava presente, mas queria agradecer aqui ao Henrique, diretor de esportes, pelo trabalho dele, pela dedicação dele. Inclusive o Henrique, o vereador Nene, ele conseguiu algo que eu não estou conseguindo, que é emagrecer, certo? Mas lá no esporte, dentro da possibilidade, dentro daquilo que ele está ajudando, que o povo está conseguindo passar de recursos para ele, ele tem apresentado um bom resultado. E na última quinta-feira começou a segunda Copa Ouro aqui em nosso município. Não estava presente, mas queria parabenizá-lo. Queria dizer para vocês que agora, no dia 30 de março, 31 de março, é o último dia para a atual gestão mandar para a gente o balanço relativo ao ano de 2025. E esse balanço, quando ele chega na casa, ele já é para ser estudado, e em especial para ver aquilo que já foi, que foi feito, para que a gente possa fazer ofícios para o Tribunal de Contas, e em especial para que nós possamos orientar, obrigado, presidente, orientar antes do parecer prévio. O Tribunal de Contas
que todo mundo fala, o tribunal, ele é apenas um órgão de apoio nosso. O Tribunal de Contas, inclusive, legalmente, ele é subordinado a nós. Tanto é que eles não votam as contas do município. Eles apenas emitem parecer prévios. Todas as vezes que esta Câmara emitir parecer, todas as vezes em que o nosso voto não for pela legislação, lá na frente vai haver as consequências. Vai haver as consequências, ponto. Vai vir mais contas, vai vir mais balanços, e assim a vida vai seguindo. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Vereadora Ângela, a senhora tem até 5 minutos. Bom dia, presidente. Na sua pessoa, cumprimento os demais vereadores e os nossos meninos aqui da casa, que sempre está aí nos ajudando, nos auxiliando. Bom dia a todo o público presente aqui. Quanta honra aqui, né? Bastante gente hoje, né? Assim que toda segunda-feira poderia ser assim, né? Em nome do prefeito, do ex-prefeito, da vice Simone, cumprimento os demais aí na plateia. E não vou nem ocupar os 5 minutos, presidente. Espero que não. Hoje eu quero falar uma situação que daí já vem assim também desde 2021, né? Eu pedi para o ex-prefeito, acho que não deu tempo. E agora eu vou pedir aqui para nossa vice-prefeita, né, que está aqui. Sempre ela fala assim, por que vocês me verem e pedem, né? Então, assim, os taxistas, é lamentável a situação que eles estão vivendo ali na praça. Então, esses dias de chuva, esses dias de sol, então, assim, eu sempre recebo mensagem, esse dia eu recebi para poder a gente ir lá visitar eles naquele sol quente, ficar lá no sol para ver como que é ficar ali no sol. Então, assim, eu quero hoje, mais uma vez, pedir para que você, juntamente, nossa vice Simone, com a prefeita, dá uma olhada especial para eles. Porque, assim, eles pagam os impostos para ficar ali, né? Eles pagam, eles contribuem para ficar ali. E, assim, a esperança é a última que morre, porque o vereador Devanir hoje está sendo realizada uma obra que, há muito tempo, ele havia pedido. Então, eu creio que você vai olhar com carinho, Simone, para aquelas pessoas que ficam ali, de sol a sol, chuva a chuva. Então, assim, como não dá para fazer um banheiro, que é via pública, né, não dá para fazer, então, pelo menos, olhe com carinho uma cobertura para eles. Tá? Uma cobertura, não só para os daqui da praça, os lá de cima também da rodoviária. Né? Lá eu pedi para o tenente, mas acho que não deu para ver, que lá não sei se é a rodoviária que é responsável ou não. O Valdeir fez um pedido, né, e no ano passado, também acho que não foi atendido, né, vereador? Então, nós esperamos que esse ano vocês possam atender o pedido, não é da vereadora Ângela, é dos taxistas. E, fazendo isso daí, vai ser melhor para o nosso município. Como o vereador colocou ali, não é quem está pedindo, é a população que vai ser beneficiada. E é uma coisa que eles contribuem para que isso seja feito para eles, né? Então, aqui eu deixo o meu agradecimento a todos e que Deus nos abençoe e que essa semana seja abençoada por Deus. Obrigada, vereadora. Vereador Valdeir, o senhor tem até 5 minutos. Bom dia a todos presentes, vereador, pessoal aqui dessa casa. Eu gostaria de dar os parabéns, né, que foi lido aqui hoje da deputada Mara sobre o policiamento naquele Porto Morumbi, porque eu e outros vereadores, né, frequentam lá, tá vendo que está aumentando cada vez mais o pessoal lá, e sem policiamento acaba o pessoal deixando a desejar, né? Existe muitas, a gente vê lá, já vi, né, pessoas adolescentes, às vezes lá com seu baseadinho, então é uma coisa que tendo a polícia lá, ela vai controlar mais isso aí, né, que é muito jovem que está frequentando ali, e o pessoal de fora, né, muita gente vindo. Então, tendo policiamento ali é uma coisa que vai ter mais ordem por ali. E cada vez eu tenho certeza que vai aumentar mais a população lá. Né? Então, meus parabéns aqui à deputada. E nós levamos, né, Ângela,
também um pedido lá, né, para os deputados, né? Parabéns a todos os vereadores que nós assinemos lá esse protocolo nesse pedido, né, nesse sentido. E também eu quero falar aqui, né, sobre o que foi comentado aqui sobre a votação sobre a administração passada. Eu vejo assim que é uma coisa que passou, né? Não estou aqui para meu voto, né? Foi favorável porque eu não estou aqui para crucificar ninguém, né? Eu acho que se o prefeito deixou a desejar, né, ele vai pagar por isso. Eu acho que teve falhas, algumas coisas, sei que deixou muita coisa que poderia ter feito, que nem foi falado aqui. Só que eu acho que nós temos que focar agora no nosso mandato, né? Eu acho que nós temos que cobrar mais, muita coisa tem que ser feita aqui, né? O passado passou, né? Se tiver algum erro lá, ele que se explica na justiça. Se nós tiver que pagar, né, por isso que nem foi falado aí, a gente tem que correr atrás, se defender. Mas eu acho que nós temos que focar agora na nossa administração, cobrar da nossa prefeita, que ela falou que vamos trabalhar em 11, né? Nós estamos aqui para ajudar e trazer mais benfeitoria para a nossa cidade, né? Como falou aí, casinha, muitas coisas, esse calcário que o pessoal cobra da gente, eu fiz a minha campanha batendo em cima disso aí para ajudar os pequenos produtores. Então, eu quero que a prefeita e seu secretário corram atrás disso aí, pelo menos do frete, né? Se não puder fazer uma banca de calcário aqui, que seria interessante, né? Que cada agricultor tem uma quantidade de calcário para resolver, uns tem 20, precisa de 20 toneladas, outros de 30, outros de 40, de 50, então se tivesse um banco de calcário seria mais interessante, né? Porque a pessoa às vezes vai lá uma carreta buscar lá 40 toneladas de calcário e o cara só precisa de 20. Então, eu sempre cobrei isso aí. E se tiver pelo menos essas carretas em dia, que nem começou no mandato do prefeito Léo, isso aí tinha que dar continuidade. Porque a gente sempre cobrar disso aí é uma coisa que faz a diferença. E nem todos conseguem comprar esse calcário. E outras coisas, né, maquinário, né, que está trabalhando, que nem falou, com muitas máquinas, às vezes está lá quebrada, a gente tem que correr atrás disso, colocar para trabalhar, né, na parte da saúde, né, na parte do lazer, né, até sobre o Porto Morumbi, o pessoal cobra ali aquela praia. Então, nós temos que focar na nossa administração, fazer um bom mandato, né, junto com a prefeita aí, para desenvolver o município. O que passou é passado, né, quem vive de passado é museu. O prefeito Léo, que se explica lá na frente o que aconteceu, se deixou a desejar, não vou aqui crucificar ninguém. Então, por isso que meu voto foi favorável. E assim, desejar a todos aí uma boa semana, está começando agora, que Deus abençoe a todos. É a minha palavra. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Nene, o senhor tem até 5 minutos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer aos vereadores sobre o pedido de vista, trazer aí um relatório mais detalhado do que dos apontamentos que eu encontrar. Eu até assinei o livro ali do pedido de vista, né? O último pedido de vista foi em 3/6/2024, foi um pedido de vista do vereador Devanir na época. É um pedido, a população de repente vai perguntar, né, o que é o pedido de vista? É um prazo que você tem a mais, né, para estar analisando o projeto em si. Nesse caso, as contas do ano de 2022. Eu queria pedir à secretaria que olhasse na minha pasta de 2019, se não me falha a memória, vereadora Ângela, esse pedido do ponto de táxi. Não faltou tempo, hábito, faltou competência mesmo, organização, para que já não tivesse esse projeto realizado. Acredito que anterior a mim também deve ter outros vereadores que possa ter pedido. Então, espero que agora, né, seja realizado esse pedido, que não é nosso, né, é um pedido, quando a gente traz é quando é a população que nos pede. Estive na última semana na creche, lá no distrito do Morumbi. Tem alguns pedidos que foi feito, um deles já foi passado aqui hoje pelo vereador Devanir. Tem também da troca da areia do parquinho das crianças e o fechamento, porque quando eles vão limpar lá o parquinho, encontra muita fezes de gato, né, por não ter o fechamento ali com tela. Então, foi pedido, né, para que o pessoal providenciasse a troca da areia e também a colocação de telas. Eu fiz esse pedido já também no ano passado, mas foi verbal, e eu gostaria que fosse encaminhado esse pedido, juntamente com os reparos
no banheiro, já foi conversado também com o secretário Pezão, mas seja encaminhado, os reparos ali que tem alguns vazamentos de água no banheiro, e também quando chove tem uma luminária lá que está vazando água pela lâmpada, para que faça essa manutenção, então, ali também, pela Secretaria de Obras. Tem algum local ali que está vazando e está molhando lá dentro, mas já foi conversado com o secretário, acredito que nessa semana aí, ele já deve estar mandando a equipe lá para consertar. Era isso, muito obrigado, que tenha todos uma ótima semana. Obrigado, vereador. Vereador Devanir, o senhor tem até 5 minutos. Senhor presidente, primeiramente queria externar nossos sentimentos de luta e a família do Tião Silva, né? Um morador tradicional na nossa cidade, era vigia lá do guarda faleceu no final de semana, né? O Sebastião Silva. E era guarda lá do 3 de maio, tive o prazer de trabalhar com ele, uma pessoa de uma humildade, de uma simpatia tremenda, e é um dos pioneiros aqui da nossa cidade também. Então, a família enlutada, meus sentimentos, né, minhas condolências por esse momento aí. Que Deus abençoe, fortalecendo vocês e que Ele esteja realmente ao lado do Pai na eternidade. Eu queria que a Secretaria encaminhasse um ofício para o Departamento de Cultura, perguntando como é que foi feito, se foi feito ou como foi feito a distribuição de um recurso que em outro momento aqui foi citado, Simone, foi feita uma reunião, que seria uma distribuição desse recurso para esses artesãos aí. Teria um critério, uma seleção, e aí estão me perguntando, então, que o Departamento de Cultura possa nos responder aqui de que forma, se foi feito, de que forma foi feito ou por que não foi feito. Que também encaminhe um ofício ao secretário de Educação pedindo que faça-se cumprir a lei. Nós aprovamos aqui uma lei de minha autoria com a aprovação dos senhores, da carteirinha estudantil, né, no município. Ela já tem essa formalidade e foi aprovada e foi sancionada pelo Executivo, e até então esses alunos não têm essas carteirinhas. Então, que o secretário agilize o cumprimento dessa lei aqui. Estamos aí prestes a uma festa no município, né? E a gente sabe que esse direito garantido aos alunos, e às vezes acaba não tendo esse comprovante para usufruir disso daí. Inclusive, que a organização da festa já deixe isso pactuado, tá? Com o parque, com os acessos que dependem de pagamento, para uso dos estudantes. Tá? Então, fica aqui a minha indicação, que a comissão da festa, dessa próxima festa, falo dessa porque é uma festa próxima aí, que faça valer o direito desses estudantes no uso da carteirinha, e que a secretaria faça-se cumprir a lei em relação à confecção dessas carteirinhas. Também encaminho um ofício ao Executivo, perguntando como que está as emendas que foram destinadas ao deputado Paulo Correia, né? Emendas aí de 2023 para cá, informações que até o momento essas emendas não foram executadas. Então, gostaria que o Executivo, e também manda com cópia para a Secretaria de Educação, nos diga em que pé que está, porque recurso que a gente luta, busca, corre atrás, e na hora de implantar, a gente fica travado. Espero que esteja aplicado o recurso, mas eu fico no aguardo dessa resposta aí. Também encaminha para a Secretaria de Educação um ofício, pedindo que seja feito, mandado um ofício para essa casa, um projeto de lei, na verdade, de prorrogação do Conselho Municipal de Educação, vereador Cleverson. Eu estou participando dessa comissão enquanto representante dessa casa, de outros momentos que já tínhamos essa comissão. Esse conselho, ele venceu, esse plano venceu, o Plano Municipal de Educação venceu, e nós prorrogamos o ano passado, se os senhores lembram, até dezembro de 2025. E eu sei que o Estado prorrogou essa data até 2026, mas formalmente nós não temos a lei que prorroga. Então, que a Secretaria se atente a esse detalhe e mande para essa casa o projeto fazendo essa prorrogação, e para que a comissão possa fazer os devidos estudos do plano antigo e já confeccionando um plano atual da educação. Obrigado, presidente. E também para a Secretaria de Educação que nos diga como que anda os uniformes
dos alunos, né? Os pais nos questionam e eu quero uma resposta concreta de como que será essa distribuição dos uniformes. Nós já começamos o ano, estamos aí finalizando março e esses uniformes ainda não estão sendo, de repente, distribuídos da forma adequada. Se vai ser distribuído uma camiseta, duas, e a gente precisa dar essa resposta aí para os pais que aguardam esse pedido aí. E aqui também, para finalizar minha fala, presidente, rapidinho, agradecer ao deputado Dagoberto, conversa com a prefeita, mais um ônibus nós conseguimos, Léo, para a educação, isso é um apoio do deputado Dagoberto. Então, assim, é justo que a gente leve os louros, os louvores aí a quem realmente faz pela nossa cidade. Temos tantos outros que fazem, e o deputado Dagoberto vem incansavelmente lutando e buscando recursos e apoio. E mais essa aqui com esse ônibus que chegou para o nosso município. A todos, muito obrigado, uma boa semana, que Deus abençoe. Obrigada, vereador. Era isso que tínhamos para hoje. Que Deus abençoe o nosso dia, a nossa semana, e eu declaro encerrada essa sessão.